Boa noite, amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos nesse domingo trazendo de novo a exposição sobre o livro de Atos dos Apóstolos, ainda no capítulo 7, um capítulo extremamente rico. Eu gostaria que você abrisse aí no capítulo 7. Eu vou ler aqui do verso 34 até o verso 36. Diz assim a palavra do Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi os seus gemidos, e desci a livrá-los. Agora, pois, vem e enviar-te-ei ao Egito, a este Moisés, ao qual haviam negado, dizendo: Quem te constituiu príncipe e juiz? A este enviou Deus como príncipe e libertador pela mão do anjo que lhe aparecera na sarça. Foi este que os conduziu para fora, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito e no Mar Vermelho e no deserto por 40 anos. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai amado, louvado e engrandecido seja o teu santo nome, de eternidade a eternidade, porque só tu és Deus e não há outro. Eu peço agora que pela tua bondade o Senhor possa me guiar a trazer a fiel exposição da tua palavra aos nossos corações. Em nome de Jesus. Aleluias. Amém. Amados irmãos, nós vimos no domingo passado que Estevão, ele não estava apenas fazendo um relato bíblico para mostrar como Moisés foi rejeitado ou tanto quanto ele sofreu, e nem estava muito interessado em se defender, mas o seu objetivo era apresentar o propósito de Deus em relação à salvação e também os caminhos de Deus concernentes à raça humana. E eu gostaria que você tivesse em mente que ele está pregando ali por uma série de pessoas que, na verdade, não estavam ali ouvindo para absolvê-lo, mas procurando uma vírgula para matá-lo. Mas Estevão, usado pelo Espírito Santo, ele quer fazer com que aquelas pessoas que estão ali cegas de entendimento, que não conseguiam perceber a clareza dos fatos em relação a Jesus, entendessem e ficassem indesculpáveis, porque o Evangelho estava a eles sendo anunciado. E nessa passagem que nós lemos, Estevão ele faz um resumo de Êxodo capítulo 3, do verso 7 até o verso 10, onde ele mostra exatamente isso, que Deus ele viu, ele ouviu o gemido do seu povo e desceu para livrar. E ele vai e transmite a Moisés o estado lastimável em que se encontravam os descendentes de Abraão. E revela a ele que iria fazer alguma coisa. E ao mesmo tempo o chama e o dá uma missão. Olha, você vai ao Egito. E aquela missão tinha dada e aquela missão precisava ser cumprida. Então Moisés, ele recebe isso de Deus, mas com certeza Deus havia dito que ele não ia fazer isso sozinho. Por quê? Que Deus chama Moisés e o anjo diz que iria lhe dar assistência. E lembre-se que esse anjo é o Senhor Jesus. Porque Deus tem os seus caminhos não só concernentes à raça humana, mas Deus também demonstra a sua ação na batalha espiritual. E o primeiro aspecto dessa batalha espiritual é nós entendermos que o Senhor nosso Deus é o nosso comandante, é o nosso general nesta batalha. É o que nos diz o verso 34. Ele é um comandante que tem um plano de ação, ele vai agir ali. Agora, é importante que você entenda
que nós temos duas realidades paralelas, a realidade espiritual e a realidade material, física. E muitas vezes nós só vivemos em uma realidade, nós esquecemos a realidade espiritual. Mas todas as coisas que acontecem no plano físico, no mundo físico, ela tem primeiro uma consequência do mundo espiritual. É por isso que Paulo, o apóstolo, na sua epístola aos Efésios, no capítulo 6, verso 12, diz: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados e potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Por isso Deus está envolvido, porque Deus vê o que nós não podemos ver. Muitas vezes nós enfrentamos um problema na nossa vida e nós culpamos o indivíduo, culpamos a circunstância, não enxergamos nada mais além do emocional. Mas é preciso entender que a nossa luta, ela é essencialmente uma luta espiritual, é uma batalha espiritual. E nós temos que ver que nosso Deus é um Deus que se apresenta para essa garra, para essa batalha, e vem com garra nessa luta, onde eu e você precisamos também lutar bravamente, mas é Ele que se apresenta como comandante, é Ele que vai à frente desses exércitos espirituais. Eu me lembro que certa vez Eliseu estava em sua casa e um exército inimigo, se não me engano, os assírios, se apresentam ao redor da sua casa. E aí Geazi, que era o seu discípulo, olha aquilo tudo e fica apavorado. Ele contempla só o mundo, a realidade material. Mas Eliseu diz para ele: calma, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Ele pede a Deus para abrir os olhos dele, e ele vê carruagens de fogo, um exército acampado imenso, muito maior. Olha, a minha oração é que Deus abra os teus olhos para você contemplar a realidade do exército que está ao nosso favor, amém? Glória a Deus! Esse é o Senhor dos exércitos, e nesses conflitos nós temos sempre que lembrar que Deus está conosco. O próprio Moisés, em Êxodo capítulo 15, verso 3, diz o seguinte: o Senhor é homem de guerra, o Senhor é o seu nome. Quando Josué estava para entrar em Jericó, para aquela batalha com Jericó, o texto lá, e eu vou ler aqui para vocês, diz que aparece um príncipe com uma espada desembainhada. Olha o que diz o texto. E sucedeu que, estando Josué perto de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua, ou seja, desembainhada. E chegou-se a Josué a ele e disse-lhe: és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E disse ele: não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou com o seu rosto em terra e o adorou e disse-lhe: que diz meu senhor ao seu servo? Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça os sapatos de teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Esse príncipe do Senhor era Jesus. E reparem que ele disse a mesma coisa que o anjo disse a Moisés no Monte Sinai: tira os teus sapatos, porque o lugar em que estás é terra santa. É terra santa por quê? Porque Deus está presente. Aonde Deus está presente é terra santa. Deus
está nos nossos corações. Então, nós somos santos em Cristo Jesus. Ele se apresenta para essa batalha, porque a batalha ela é essencialmente espiritual. Em Deuteronômio, capítulo 1, verso 30, diz Moisés: o Senhor vosso Deus que vai adiante de vós, Ele pelejará por vós. Ou seja, quando eu vou para uma batalha espiritual, com um paralelo físico, quem vai à minha frente é o meu Deus, é o nosso Deus, é o Senhor dos exércitos, é o homem de guerra. É isso que você precisa compreender. E era isso que Estevão queria mostrar àqueles homens que estavam cegos para essa realidade. Irmãos, quando Senaqueribe sitia Jerusalém, o rei Ezequias faz um discurso para o povo, uma espécie de palavra de ânimo, que está lá no livro das Crônicas, no segundo livro, capítulo 32, verso 8, ele diz o seguinte: com ele, Senaqueribe, está o braço da carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas batalhas. E o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. Olha, o próprio apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 6, verso 13, diz que Deus tem uma armadura. E o verso 34, aqui desse capítulo 7 de Atos, nos revela que ele tem um plano, que ele segue um plano de ação nessa batalha espiritual. E o primeiro aspecto desse plano, dessa batalha, o texto é claro, diz que ele vê atentamente. Então, o que Deus vê? Primeiro, ele vê a aflição que você está passando. Ele viu a aflição que o povo de Israel estava passando. Segundo, ele viu o local da aflição, que era o Egito. E ele vê também qual é o local da tua aflição. E em terceiro, ele também vê a circunstância ou a pessoa que está afligindo o seu povo. No caso, era Faraó. No nosso caso, é o diabo, porque o pecado gera a aflição. O local aonde você se situa espiritualmente pode ser uma tragédia para a sua vida. E o opressor, que é o diabo, ele só quer te torturar, te escravizar, porque ele vem para matar, roubar e destruir. Mas aquele que veio para dar vida, ele está observando claramente essa situação. Ele também ouve os gemidos do seu povo. É aquela oração feita em meio às lágrimas, em meio às dores, em meio àquela angústia, onde você bebe as suas lágrimas e mal consegue falar e tem mais uma crise de soluço do que de palavras. Deus está ouvindo o seu gemido, assim como ouviu o gemido do povo de Israel. O Salmo 40, que é um dos meus salmos prediletos, aí no verso 1 diz: esperei confiantemente pelo Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu quando clamei por socorro. Ou seja, Deus está ouvindo a sua oração. Deus está ouvindo, Ele está vendo tudo isso. Ele está vendo a sua aflição, Ele está vendo aonde você está, e Ele está vendo quem está te oprimindo, e Ele está ouvindo a sua oração. A sua oração não está no vazio, porque para quem tem Deus,
não tem vazio. Para quem não tem, só existe o vazio. Mas eu e você cremos em Jesus. E se você não crê ainda, deve crer, porque fora de Cristo só existe o vazio. E essa é a grande bênção que nós devemos nutrir no coração. E outra coisa, ele se apresenta para a batalha. O texto diz que Deus desceu. Ele veio para a batalha. E é interessante que o salmista e rei Davi, da onde o Senhor Jesus humanamente descendia, ele era descendente da tribo de Judá, o Senhor Jesus da raiz de Davi, né? Ele no Salmo 18, ele faz uma colocação que eu acho interessante nós lermos aqui. Começa no verso 6, que diz assim: na minha angústia invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus, e ele do seu templo ouviu a minha voz e o meu clamor lhe penetrou aos ouvidos. Olha só, o meu clamor, o meu gemido. Então a terra se abalou e tremeu, e vacilaram também os fundamentos dos montes e se estremeceram, porque ele se indignou. Das suas narinas subiu fumaça e fogo devorador da sua boca. Dele saíram brasas ardentes. Baixou ele os céus e desceu. Olha só, Deus desceu para socorrer Davi, para protegê-lo, porque a promessa passava por ele. E teve sobre os pés densa escuridão. Cavalgava um querubim e voou, sim, levado velozmente nas asas do vento, das trevas fez um manto em que se ocultou, escuridade de águas e espessas nuvens dos céus eram seu pavilhão. Do resplendor que diante dele havia, as densas nuvens se desfizeram em granizo e brasas chamejantes. Trovejou então o Senhor nos céus, e o Altíssimo levantou a sua voz, e houve pranto e granizo e brasas de fogo, e diz o texto: despediu as suas setas e espalhou os meus inimigos, multiplicou os seus raios e os desbaratou. Que bênção, irmãos! Deus, ele vê, ele ouve e ele desce. Ele vem ao nosso encontro para desbaratar o inimigo. Essa batalha espiritual contra o diabo, contra as suas hostes, contra os seus anjos. E eles vêm contra nós ferozmente, querendo nos destruir, mas o Senhor desceu, o Senhor, ele viu o local, ele vem para nos ajudar, para nos dar a vitória, porque em Cristo nós somos mais que vencedores. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O diabo estava usando Faraó e todos os egípcios, mas Deus resolve usar um homem chamado Moisés, que era um tipo de Cristo. E ele comissiona os seus guerreiros. E ele chama as pessoas mais improváveis. Mais improváveis. Por que eu digo isso? Moisés, há 40 anos longe do Egito. Nem o Egito se lembrava mais dele. O faraó que o perseguia já havia morrido. A sua família não tinha mais contato com ele, não tinha esperança nenhuma. Moisés, estando longe daquelas preparações acadêmicas, perdeu até o hábito de falar fluentemente.
Ele não era rico. Para vocês terem uma ideia, ele já estava com 80 anos e pastoreava as ovelhas do seu sogro, ou seja, ele não tinha nenhum rebanho próprio. E pesava sobre ele a sua idade. E tendo mulher e 2 filhos para criar, ou seja, aquele primeiro chamado de Moisés já estava no coração dele no esquecimento. Ele começou a levar uma outra vida. No deserto, esquecido, pobre, passando lutas e dificuldades. Imagine a situação. Era a pessoa mais improvável. Mais improvável. E ele, irmãos, quando quer nos usar, a primeira coisa que Deus nos faz é nos quebrar. Ele quebrou Moisés, moeu Moisés 40 anos para que pudesse usá-lo grandemente nesse segundo chamado. Para que ficasse claro que era Deus que estava agindo e não Moisés. Moisés recusou, ele disse, não sei nem falar direito. Deus diz, eu vou chamar Arão para te ajudar. Vocês já repararam que no decorrer da história Deus faz isso? Ele usa as pessoas que nós menos esperamos, que a sociedade menos espera, as mais improváveis. Ele chama Abraão. Abraão que não tinha uma esposa que não tinha filhos, mas Deus faz nascer Isaac. De Isaac procede Jacó, que não era nem o primogênito, que teve que sair fugir da sua casa, mas dele Deus levanta os patriarcas. E de Jacó, ele tem um filho José que é vendido como escravo para o Egito. E da casa do seu senhor ele vai para um presídio, do presídio ele sai para ser governador do Egito. Ele usa Moisés, usa Davi, que era um pastorzinho de ovelhas, criança. Pega 12 discípulos, a maioria deles pescadores e letrados, para revolucionar o mundo. E é assim que Deus age. Eu conheci um pernambucano, pequenininho, devia ter 1,40 m, no máximo, chamado Irmão Tranquilino. Irmão Tranquilino, analfabeto, nunca estudou na vida dele, e Deus o chama para pregar o Evangelho. E ele começa a pregar no interior de Pernambuco. Ele não sabia ler, mas ele pedia às pessoas, ele pegava a Bíblia, abria, e Deus mostrava a ele umas luzes no texto, e ele pedia para uma pessoa ler e ele pregava. Ele pregava como um pregador que tivesse feito seminário, coisa que ele nunca fez na vida. Aquele homem pobre, desempregado, funda um orfanato. E muitas pessoas começam a se converter por meio dele. Até que nessa trajetória ele se descobre que ele estava com câncer no estômago e ele morre. A família pobre não tinha como sepultá-lo. E a Universidade Federal de Pernambuco pediu o corpo dele para que fizesse uns experimentos com pele de carneiro no estômago, para pessoas que tivessem câncer, pudessem fazer
uma experiência, para ver como é que ficava. E em troca eles fariam o sepultamento do irmão Tranquilino. Pois bem, eles pegaram o corpo do irmão Tranquilino, passou um tempo lá, eles refizeram, botaram um estômago novinho nele, com pele de carneiro, e devolveram à família. Como ele era muito querido, muitas pessoas foram ao cemitério e cada um queria dar uma palavra. E quando chegou a hora de sepultá-lo, Deus, pela sua imensa graça e bondade, ressuscitou o irmão Tranquilino. Você pode acreditar ou não, mas ele esteve na minha casa, né? Pregou na igreja onde eu era pastor, na primeira igreja presbiteriana de Casa Caiada, em Olinda. E esse homem começou a ser um instrumento para ganhar as pessoas da alta sociedade pernambucana. E Deus usava o poder da palavra, a pregação, a maneira como ele olhava tirava daquele texto que ele ouvia, como Deus falava com ele, muito melhor que muitos estudiosos bíblicos. Claro, e chegou o dia em que ele morreu e o sepultamento demorou muito, porque todos pensavam que Deus iria ressuscitá-lo de novo, mas daquela vez ele morreu mesmo. Mas quem iria pensar que Deus iria usar um homem como ele? Deus usa os instrumentos mais improváveis e talvez essa seja a sua maior desculpa para não atender o que Deus tem te chamado. Talvez você diga, olha, eu não posso servir a Deus, eu sou incapaz demais, eu tenho ocupação demais, eu tenho muitas coisas para fazer, muitas responsabilidades, eu sou pequeno demais para esse desafio muito grande. Contudo, são essas pessoas que Deus usa para que fique claro que a glória é dele. Olha, irmãos, Deus, ele tem o costume de usar as pessoas mais ocupadas para fazer a obra dele. Você vai perceber que todas essas pessoas no decorrer da história, até os apóstolos, todos eram pessoas muito ocupadas, mas todas elas atenderam ao chamado de Deus para fazer a sua obra, porque ele comissionou essas pessoas. O profeta Jeremias também foi chamado e ele apresentou a mesma desculpa que Moisés apresentou. A mesma coisa. Só que ele, ao invés de falar que ele era gago, ele diz aqui que era criança demais. E olha o que Deus diz para ele em Jeremias capítulo 1, verso 4 até o verso 9. Assim veio a mim a palavra do Senhor dizendo: antes que te formasse no ventre te conheci, e antes que saísses da madre te santifiquei. As nações te dei por profeta. Então disse eu: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque ainda sou menino. Mas o Senhor me disse: não digas, eu sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto te mandar falarás. Não temas diante deles, porque estou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a sua mão e tocou-lhe na boca, e disse-me o Senhor: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Ah, queridos, o Senhor Jesus fez a mesma coisa com os apóstolos. Ele disse aos apóstolos em Atos, no capítulo 1, verso 8, dizendo: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Deus capacita a quem chama.
Deus capacita quem chama. Não pense a você, nenhum homem está preparado para servir a Deus. É Deus quem prepara o homem. É Deus quem capacita o homem. Aí a parte final do verso 35 aqui de Atos diz: a este enviou Deus como príncipe e libertador pela mão do anjo que lhe aparecera na sarça. Ou seja, Moisés estava indo, mas a mão que estava agindo era a mão de Jesus. Quando ele te chama, a mão que vai agir é a mão de Jesus, é a mão de Deus, é a mão do Espírito Santo. É Ele que vai agir, é Ele quem vai dar a vitória. Você pode não ter nenhum valor para os homens, mas para Deus, Deus enxerga algo em você que só Ele vê. Deus enxerga algo na igreja. A igreja é formada das pessoas mais improváveis. Pessoas como eu, como você, como o irmão Tranquilino, que são chamados e capacitados para serem instrumentos nas mãos de Deus, onde a mão do Senhor há de libertar as pessoas para quem pregamos. Ah, amados irmãos, nós não estamos sozinhos nisso. Deus está conosco. E por último, Ele não só nos livra do mão do inimigo, Ele não só vem travar essa batalha, Ele está não somente conosco ali lutando contra todas as hostes espirituais do mal, mas Ele vem para nos transportar para um novo lugar, para um novo lar. É o que diz o verso 36. Olha aí, o verso 36. Os conduziu para fora. O objetivo da vitória ou da libertação do povo de Israel não era derrotar o Egito, não era conquistar a terra deles e ficar ali no Egito e morar. Não, não era. Deus não queria que Moisés fosse governador do Egito. Deus chamou Israel para conduzi-los para outro lugar. Os conduziu para fora. Os conduziu para o lugar que ele havia prometido a Abraão, terra que mana leite e mel. E é assim que Deus faz conosco. Durante todo aquele trajeto do Egito até o Monte Sinai e até a Terra Prometida, Israel iria aprender a servir a Deus, iria passar pelo processo de discipulado. Eles já tinham visto os grandes sinais e prodígios da parte de Deus. Na libertação, viram até o mar se abrir. Mas agora Deus iria ensiná-los. Iria mostrar a eles o custo do discipulado. Iria trazer para eles as orientações que seriam dadas de como Deus queria ser servido. De que tudo aquilo que eles tinham aprendido no Egito tinha que ser esquecido, tinha que ficar para trás, e que agora era uma nova vida. Eles estavam saindo para entrar numa nova vida. Irmãos, Deus é muito mais do que sinais e prodígios. Para os irmãos terem uma ideia, os sinais que Deus fez através de Moisés, muitos deles foram repetidos pelos sábios, pelos encantadores de Faraó. O diabo também faz falsos milagres.
Ele engana. E tem muita gente que vai para a igreja que só quer ver milagre, só quer ver sinais. Por isso que há muitas dessas igrejas que você vê aí, milhares de pessoas no templo, elas não estão ali porque querem pagar o preço do discipulado. Elas estão ali porque querem cura. É como o tanque, né, de Betesda, se não me engano, onde estava um homem que esperava que um anjo movesse água para ele ser curado. Jesus o cura, mas não cura mais ninguém ali. Por quê? Porque o Evangelho não é somente cura. Existem sinais e prodígios, sim, mas é muito mais do que isso. Há um discipulado, há uma educação, há uma maneira que nós temos que aprender, que Deus quer que aprendamos como servi-lo. E temos que fazer isso com um compromisso e zelar pela santidade diante dele. E o texto que me vem à mente, que não tem como não lembrar desse texto, é lá do Evangelho de João, capítulo 10, versos de 7 a 9, quando Jesus diz, Jesus, pois, lhes afirmou de novo, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Ou seja, eles chegaram no Egito por causa da fome, se estabeleceram ali, viraram escravos, Deus os tirou, então agora eles estavam saindo para entrar. Entrar em quem? Em Deus. Entrar em Jesus, entrar e sair para uma nova vida, onde vai achar o verdadeiro alimento, que é a palavra de Deus. Jesus é a porta. Você sai do Egito, entra por ele e sai para uma nova vida. E encontra aquilo que vai satisfazer o seu coração, a sua alma, o seu vazio, como muitos dizem, que o vazio do coração do homem é do tamanho de Deus, só Deus pode preenchê-lo. E isso quando acontece? Quando Deus te tira do Egito, você sai dali, entra pela porta que é Cristo e sai para um lugar melhor. Israel teria que peregrinar, até chegar no local que Deus havia escolhido para ele. E a igreja também está aqui de passagem, está peregrinando, está caminhando com a poderosa mão de Deus. E há um outro texto aqui que o apóstolo Paulo nos diz em Colossenses 1, verso 13 e 14, que é lindíssimo, que diz que ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Olha só, nós somos libertos do Egito, do império das trevas, e somos transportados através da porta que é Cristo para o reino do Filho do seu amor. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Olha, irmãos, essa verdade de que Deus visitaria o seu povo, que Deus libertaria o seu povo, era tão forte que já tinha sido comunicada a José, filho de Jacó, lembra dele, que foi governador do Egito, como já falei aqui. Ele diz lá em Gênesis, capítulo 50, verso 25, José fez jurar os filhos de Israel, dizendo, certamente Deus vos visitará e fareis transportar os meus ossos daqui. Olha, isso é espiritualmente o que acontece conosco. Deus transporta aquelas vidas que estavam no cemitério espiritual, os ossos, e transporta para algo muito melhor, para o reino do Filho do seu amor. Deus, Ele não quer que você fique aí, porque há pessoas que recebem o Evangelho, têm uma experiência com Deus, mas parece que amam o Egito. Não é o lugar para você.
Deus, Ele quer transportar, Ele transportou Israel, como jurou a Abraão. E eu quero aqui relembrar a vocês esse juramento, porque Deus fala com Abraão, mas também Ele vai lá e fala com Isaac. Em Gênesis capítulo 26, verso 3 e verso 4, ele diz: peregrina nesta terra e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas essas terras e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai, e multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e darei à tua descendência todas estas terras. E olha só, e por meio dela serão benditas todas as nações da terra. Eu e você somos benditos por causa desse juramento feito a Abraão, e porque Deus cumpriu o juramento. E assim como a descendência de Abraão peregrinou, a igreja, eu e você também peregrinamos, e vamos chegar no nosso lar, na nova terra, nos novos céus, na nova Jerusalém, que Deus tem preparado para nós. E concluindo, nós precisamos compreender qual é o nosso campo de batalha. O nosso campo de batalha é o espiritual, ainda que tenha reflexos físicos, mas eu e você vencemos espiritualmente. Se você continuar só com a realidade material, física, e não tiver a visão que nós temos duas realidades que são paralelas, a espiritual e a física, você vai perder a batalha. Porque para ganhar aqui, nós temos que ganhar no campo do invisível. E ali só os olhos de Deus podem enxergar. Estevão quis mostrar isso àqueles homens do Sinédrio, mas eles estavam completamente presos às suas tradições e estavam cegos para a realidade de que Jesus era, de fato, o libertador prometido e aquele que cumpria as promessas que haviam sido feitas no passado. Nós precisamos compreender isso, que nós conseguiremos vencer a batalha, porque Deus é aquele que está conosco, que está ao nosso favor. Ele vê tudo, sabe onde estamos, a aflição que sofremos e quem está causando isso, e Ele vem para derrotar. Ele diz: arreda, Satanás. Arreda. Ele tem poder para isso. Agora, nós não podemos também nos omitir dele. Nós não podemos dizer não. Não importa todas as suas justificativas. Eu tenho muitas coisas a fazer, eu tenho trabalho demais, eu sou muito incapaz, eu sou gago, eu não posso, eu sou só uma criança. Deus não aceita nenhuma dessas desculpas. Não. Quando Deus nos chama, essa convocação precisa ser obedecida, porque nós que fomos salvos temos responsabilidade com o reino. E, para terminar, a vitória que Deus deu a Israel foi no terreno do inimigo. Foi lá no Egito. A igreja, ela vence nas portas do inferno. Mas a vitória não é para ir lá e ficar lá, não. Nós lutamos no campo do inimigo, mas nós vamos para o local que Deus tem reservado para nós. Nós vamos até as portas do inferno. Como Jesus disse, as portas do inferno não triunfarão contra a igreja. Então a igreja vai lá, vai saquear o inferno, vai lá como instrumento de Deus para libertar pessoas. Mas o lugar dela e o objetivo dela
é ser um instrumento de Deus para transportar pessoas para o reino do Filho do amor de Deus, que é Jesus Cristo. Olha, que Deus nos abençoe, que Deus te abençoe, que essa palavra possa ter vindo ao encontro do seu coração. Saiba que você não está sozinho nessa luta. Nós não estamos sozinhos. É Ele quem peleja por nós. Com o homem está o braço da carne, mas conosco está o braço do Senhor dos Exércitos, o nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que venceu na cruz e nos fez mais que vencedores para a glória do seu nome, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai amado, louvado e engrandecido seja o teu nome, pela oportunidade que tivemos de pregar a tua palavra e aqueles que tiveram a oportunidade de ouvir essa palavra e que essa palavra faça toda a diferença para louvor da tua glória. Assim eu te peço que o Senhor liberte aqueles que estão escravizados, Senhor, no inferno do Egito, naqueles que estão presos, agrilhoados a esse mundo, aqueles que estão clamando, que estão aflitos, que estão sofrendo. Eu sei que tu és o Deus que vê a aflição, que ouve o gemido e que desce para livrar aqueles que são teus. Por isso eu peço, venha ao encontro do teu povo, da tua igreja, daqueles que estão presos, daqueles que estão cegos, daqueles que estão de cabeça baixa, que não conseguem, ó Pai, ver e ter mais nenhuma esperança. Revela-te a eles, ó Deus. Ó Pai, como esse Deus que é um Deus libertador, que é um Deus poderoso, que é um Deus que tem algo melhor, que nos transporta e nos renova a esperança. Em nome de Jesus, aleluias, amém. E que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus nosso Pai e as doces consolações do Santo Espírito esteja sobre vós, povo de Deus em Shalom, e sobre todo o povo de Deus, espalhada por toda a face da terra, desde agora e para todo sempre. Maranata, ora vem, Senhor Jesus.